Olá! Hoje é só um teste pro primeiro vídeo do meu canal, que não é bem um canal, na verdade é um registro, né, que eu quero fazer do nosso bebê, das coisas que vão acontecer, que estão para acontecer, né. Mas o primeiro vídeo que eu queria fazer, eu queria contar como foi me descobrir grávida aos 45 anos. Isso que eu queria contar para vocês. Então, como foi? Eu me descobri atrasada sem saber que estava atrasada, né? Entrei no meu aplicativo, né? Só pra ver como que tava. E aí, só que imagina, né? Nem imaginei nada assim. Aí eu falei pro meu marido, né? Meu marido se chama Maurício. A gente mora aqui no México. E ele é mexicano. E aí eu falei pra ele assim: "Ai, vou passar assim, bem despropositadamente, assim. Falei, vou passar a comprar um teste de gravidez só pra eu desencanar disso aí, porque tá dando no aplicativo que eu tô atrasada, mas. Ai, nem acredito, né? Muito nisso, assim. Tipo, bem nada a ver mesmo. Aí ele pegou e falou pra mim assim: ai, não, deixa, vamos pra casa e aí eu vou lá e compro pra você. Ainda falei pra ele assim: compra o mais baratinho, hein? Aí ele trouxe o exame. Aí eu fui lá e fiz. E daí deixei até pus o celular correr e fiquei esperando aqui, porque quando eu fui lá que eu vi o exame, tipo, tava bem fraquinho assim, o, o, o positivo. Até tenho aqui, né? Mas é como esse não é o vídeo oficial, depois no outro eu vou mostrar. Aí, meu mundo, tipo, não caiu. Porque eu sempre quis ter um outro bebê. Eu vou pôr aqui, tipo, os posts que eu tinha feito há alguns anos atrás. Porque desde que eu vim pra cá, eu queria ter mais um bebê. Eu queria ter um bebê com ele, né? Porque ele é meu segundo casamento. Mas ele sempre falou assim: não, eu já tô velho, eu já não quero mais ter e não sei o quê. E eu segui a onda dele, na verdade, né? Mas eu sempre com aquele sentimento de que assim, meu Deus, cara, e daí se um dia não der certo com ele, eu vou falar assim: meu, eu perdi o tempo que eu podia ainda, né? Porque quando eu vim pra cá eu tinha 33 anos, eu acho, né? Então eu falei assim: eu ainda tinha tempo, né, de ter mais um bebê, que era meu sonho, na verdade, né? Então, eu sempre tinha isso, assim, não ficar pensando, ai, quero engravidar, vou engravidar, vou engravidar. Não, mas eu sempre tinha isso. Às vezes eu parava e pensava assim, e eu brincava com ele, falava, ai, vamos, você faz o neném pra mim e eu vou embora pro Brasil. Ele, não, não. Sempre assim, né? Então, assim, eu tinha meio que tirado isso da minha cabeça, mas eu sempre tinha esse sentimento, assim, no fundo, assim, de que eu tava deixando passar, né? Que se um dia eu fosse embora e não desse certo, eu ia falar assim: ah, eu perdi esse tempo. Eu tinha muito medo desse sentimento, né? Mas aí o que aconteceu? Daí deu positivo, ninguém acreditou, nem ele, nem eu. Eu sentei aqui, né, nesse mesmo lugar que eu tô sentada aqui na minha cama. Eu sentei e daí ele pegou o exame e falou assim: não, deixa eu checar na internet como que é isso. Daí eu fui, eu já tinha até jogado a caixa, tudo fora. Eu só ia fazer o exame mesmo pra, né, pra não ter, assim, uma dúvida, só pra não ficar encanada, né? Sabe que quando a gente encana, daí é pior. Aí ele falou: não, me dá o exame aqui que eu vou pesquisar na internet. Daí ele ficou lá uns 40 minutos lá. E eu aqui pensando assim, né? Não, e mentira, antes eu liguei pra minha mãe, lá do banheiro. Não, daí depois que eu dei pra ele, eu falei assim: ah, eu posso ligar pra minha mãe só pra perguntar? Porque minha mãe é meu porto seguro, né? Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim: mãe, olha isso aqui. Daí minha mãe falou assim: meu Deus, Fernanda. Daí eu falei: mãe, ó, eu vou ficar tipo quilos mortais, né? Porque eu já tava com, sei lá, uns 100 quilos, né? Sei lá quantos quilos que eu tava. E eu falei: mãe, tipo, eu vou ficar quilos mortais. É a primeira coisa que passou assim na minha cabeça, né? Não, a segunda, na verdade, eu tava com medo de estar grávida com essa idade, né? Aí eu falei assim: meu Deus, mãe, eu vou ficar tipo quilos mortais, eu nunca mais vou conseguir emagrecer na minha vida, eu nunca mais vou conseguir sair de casa. E minha mãe falou assim: ai, Fernanda, tá tranquila, não sei o quê, né? Vamos ver o que que acontece. E eu falei assim: ah, porque a gente na verdade achava que não ia dar certo, né? Não ia. 45 anos, cara. E aí eu desliguei aquilo e fiquei aqui, sentei aqui, fiquei pensando, daqui a pouco ele veio assim.
pra cá e falou pra mim, né? É positivo mesmo. Eu falei, pois eu te disse, eu tirei a caixinha do teste do lixo. E ali tava escrito que mesmo que era bem fraquinho, né? Porque podia ser que era positivo, né? Mesmo se tivesse fraquinho. Aí ele falou assim, ai. Ele ficou, o chão dele acabou, né? Porque ele não queria ter filho, né? Ele já tinha dito pra mim desde que eu cheguei aqui. Ele falou assim, não, eu tô muito velho pra isso. Aí eu nunca esqueço que ele falou pra mim assim, ele falou bem assim pra mim. E eu falei assim, você sabe que você não precisa ter, né? Daí eu peguei e só olhei pra ele assim, baixei a cabeça e fiquei quieta, né? Porque a minha decisão já tava tomada, né? Eu falei assim, eu pensei comigo no meu coração assim, e na minha cabeça eu falei assim, se for pra alguém tirar esse bebê de mim, vai ser Deus, né? Esse bebê não vai vingar, né? Eu vou ter um aborto espontâneo, mas do contrário disso, capaz, né? Que eu não vou ter esse bebê. E aí, depois disso, eu fiquei bem perdida, assim, né? A gente ficou quase, tipo, uma semana sem se falar. E daí como eu já tinha decidido, né, que eu ia ter o bebê, eu já passei na farmácia. Daí um dia a gente tava saindo da cozinha, porque ele é grudado em mim, né? A gente trabalha junto, a gente tá o tempo inteiro junto. E aí a gente voltando da cozinha, né, do trabalho, eu falei assim, eu vou passar ali na farmácia. Ele falou, você vai comprar o quê? Eu falei assim, eu vou só comprar um remédio que eu tô me sentindo meio, né, tipo, com ânsia, assim. Na verdade, eu comprei já o ácido fólico, que eu falei assim, eu já tive 2 bebês antes, né? Falei, já vou tomar ácido fólico, porque pra, né, preservar o tubo neural do bebê e não sei o quê. E aí, assim, foi uma semana, daí um dia a gente foi lavar roupa, tinha já uma semana disso aí. A gente não tava se falando direito, assim, porque eu respeitei o momento dele, né? No que ele tava pensando. E aí a gente foi na lavanderia lavar roupa, e daí a gente, enquanto tava esperando a máquina bater, eu falei assim, eu queria tanto falar com você. Ele falou assim, eu falei assim, não, é por causa que eu não tô conseguindo falar com você, porque eu sei que você não quer que eu tenha um bebê, mas eu quero ter o bebê. E se não for pra você estar junto comigo, eu vou embora, né? Eu vou voltar pro Brasil e vou ter o bebê de qualquer forma, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Porque nesse momento, assim, eu tinha muito medo, muito medo. Porque imagina, eu tava com, tipo, isso aí eu descobri 5 semanas, isso aí eu tava com 6 semanas, mais ou menos. E eu já tinha decidido que até 12 semanas eu não ia fazer nada, eu não ia contar pra ninguém, né? Contei pra minha mãe só, né? Mas eu não ia contar pra ninguém, não ia ir no médico, nada, porque eu falei, eu vou perder, porque imagine, tá grávida com 45 anos. Eu tinha puxado uns vídeos no YouTube, comecei a assistir, já parei, porque eu achei assim, nossa, tudo 70% de chance de aborto e não sei o que. Então eu não queria estar eu já tava lidando com um monte de coisa, né? Com meu marido, não querendo muito, comigo mesmo, né? Com meu corpo. Então, assim, daí eu peguei e falei isso pra ele lá na lavanderia. Eu falei, o que você acha? Eu decidi que eu vou ter, né? Ou você tá comigo ou você não tá, né? Ou a gente vai fazer isso junto. Não tinha contado nem pro Germano. O Germano tinha passado as férias no Brasil. E quando ele chegou, assim, a minha mãe falou assim, espere pra contar. Porque eu acho que todo mundo tava achando. Todo mundo não, né? Minha mãe tava achando que não ia. Que, né? Imagina, cara, tá grávida, assim, naturalmente, né? É um óvulo que não é preparado, não é selecionado, né? É um óvulo velho, na verdade, né? Então, o que você vai esperar, né? Então, minha mãe falou assim, não, espere pra contar, não sei o que. Daí não contei. Daí, nesse dia, a gente conversou na lavanderia, eu falei assim, eu decidi que eu vou ter, então, ou você tá comigo ou você não tá. Se você não tá comigo, eu vou voltar pro Brasil. E se você tá comigo, nós vamos fazer isso junto, né? Aí ele falou que ele tava comigo, que ele ia fazer isso junto comigo, né? E aí começou, né? Aí começou a nossa saga. E aí
Isso eu tava com umas 6 semanas, mais ou menos, né? Aí com 7 semanas eu tive um sangramentinho lá na cozinha. Tava terminando o dia da feijoada no sábado e tava saindo já, na verdade, tava terminando já as coisas. Fui no banheiro, passei o papel e tava com sangramento. Eu falei, pronto. Acabou, né? Acabou meu... Tudo daí, nessa semana que eu sonhei, né? De que eu conversei com ele 6 semanas. E nessa que aconteceu isso, eu falei, acabou, né? Acabou. Daí eu vim pra casa assim, caminhando que nem louca. Assim, que nem louca, não, que nem uma velhinha, assim. Né, pra não... Eu falei, porque a gente não tem carro, não, né? A gente anda de bicicleta. Eu falei, não, bicicleta é pior, né? Eu falei, mal, eu vou ir andando pra casa e vou deitar. E vou deitar e é o que eu tenho pra fazer, porque eu já tinha decidido que eu não ia pro médico até 12 semanas. Mas eu tinha marcado uma ecografia com 8 semanas, porque eu falei, eu não vou fazer ecografia antes, porque às vezes pode não aparecer e eu achar que já não tô grávida, né? Então eu vim pra casa, fiquei deitadinha, bem quietinha. E fiquei assim, das 7 semanas até a 11ª, mais ou menos, com uma borrinha de café, assim, meio que saindo. E eu rezando, pedindo pra Deus, por que você tá fazendo isso comigo, né? Você é meio ilusionada dessa forma pra eu ter um bebê e daqui a pouco eu perder do nada, assim, né? E aí, com 8 semanas, eu fui fazer o primeiro ultrassom. Sem ter feito um exame de farmácia. De farmácia eu fiz, né? Sem ter feito um exame de sangue, nada. Eu falei, que seja o que Deus quiser. Aí, com 8 semanas, eu fui, mas fui bem assim. Falei, não vai ter nada, vai ter o saquinho lá vazio, sem batimento. E que passou, chegamos lá, tava lá o coraçãozinho, tudo. Aí deu uma felicidade na gente, mas mesmo assim eu falei assim, antes de 12 semanas eu não vou no médico, né? Porque eu sabia que até 12 semanas era muito forte o risco de eu abortar. Mesmo porque pelas pouquinhas coisas que eu tinha já lido, né? E mesmo porque eu sabia, né? Da minha idade e tudo, né? Que era um bebê que tinha muita chance de ser inviável, né? Um embrião, né? Inviável. Ideia, né? Em relação a chances, uma mulher com menos de 35 anos, ela tem em torno de 25%, mais ou menos, a 30%, de engravidar para cada mês que ela tenta. Uma mulher com 40 anos, essa chance vai ser em torno de 10 a 15%. Isso natural. Acima de 42, 43, essa chance passa a ser menor que 5%. Então... E aí... Fiquei mais meio de repousinho, assim, porque fiquei com aquela borrinha de café lá até quase 12 semanas, né? O tempo todo achando que não ia dar certo. Daí, nesse tempo, entre as 8 e as 12, eu contei para minhas irmãs, né? Contei pra Flávia, contei pra Fara. Um pouquinho mais depois eu contei pro meu irmão. E com 12 semanas eu fui e fiz mais um ultrassom e ele tava lá firme e forte, né? A gente não sabia que era menino ainda. Mas estava lá firme e forte. Daí eu falei, agora é a hora de eu ir pro médico, né? Daí fomos correr atrás disso aí, daí comecei a fazer acompanhamento no postinho. E aí a primeira coisa, ela já me deu um encaminhamento para um ultrassom, né? Numa outra unidade que tinha ultrassom. E me deu uns exames para fazer, normal, né? Tudo aquela coisa arada, e um encaminhamento de 2º grau, porque a minha gravidez era de alto risco por 3 motivos, porque eu tinha sobrepeso, 2 cesáreas já, prévias, e tinha, né, 45 anos, né. E aí eu fui. Daí eu comecei a fazer o acompanhamento aqui no postinho perto da minha casa e comecei a fazer o acompanhamento lá no Hospital da Mulher, que eu me sentia muito segura, na verdade, né? Que lá tinha muita palestra, muita coisa sobre violência obstétrica, e o que eu mais sofri em toda a minha gravidez foi violência obstétrica, né? Que não é aquela coisa que vem e te bate e grita com você, não. A violência obstétrica, ela é muito sutil, né? Ela é muito sutil. E era por isso que eu queria gravar esses vídeos, porque eu quero nunca esquecer e eu quero que, se alguém passar por isso e escuta que eu tô, né, no meu relato, passar por alguma coisa parecida, porque na hora a gente acha que não é, né? Aí
eu fui, né, fui lá, me formei, fiz a primeira consulta no Hospital da Mulher, daí já consegui certinho tudo. Meu marido nunca pôde entrar comigo, em nenhuma consulta. Nunca, nem consulta, nem ultrassom, nada que eu fiz, tudo eu fiz pelo governo, né? Algumas coisas que nem esses 2 primeiros ultrassons eu fiz particular, mas quando eu fiz o segundo ultrassom, o médico já falou pra mim assim, olha, você tem que já ir fazer, porque, né, você tem essa idade, não sei o quê, a gente aqui, o nosso aparelho não detecta, assim, se tem alguma malformação, não sei o quê, já deixa você bem tranquilo, assim, né? Aí eu falei, não, beleza, daí já, né, eu já fui, comecei a fazer, né? Aí eles já me encaminharam para um monte de coisa, mas tudo você tem que ir marcando. E aí eu marquei, né, pra ir nessa consulta lá no Hospital da Mulher, que era o meu acompanhamento principal, na verdade, porque era o de segundo grau, né, que era o hospital que tem toda a estrutura para atender, né, os partos de risco, essas coisas, né. Eu já sabia que o meu parto ia ser cesárea. E daí ela me deu a parte, uma morfológica do primeiro trimestre, que eu tinha que fazer até 13 semanas, só que eu não sabia, né? Porque acho que é um procedimento novo. Pra mim, morfológica fazia lá com 15, 16 semanas, mas tinha essa morfológica que eu tinha que fazer até 13 semanas, e ela me deu, e aí nós corremos com tudo isso e chegamos lá no lugar que tinha que fazer, que era outro lugar. Uma médica bem do mal, assim, pegou e falou assim pra mim, não, qual que é a data da última menstruação? Então, você tá com quantas semanas? Você só pode fazer até hoje esse ultrassom. Depois de hoje já não adianta mais. Só do segundo trimestre, daí com 22 semanas. Você imagina, eu grávida de alto risco, né? Sem saber se meu bebê tava tudo bem. Aí ela falou pra mim, a gente deixa marcado do segundo trimestre. Eu falei, tá, mas eu preciso fazer esse. Se eu for fazer particular hoje, se eu conseguir um lugar pra fazer particular, vale? E se você conseguir fazer hoje, vale. Mas eu achava melhor você já fazer um ADN fetal, alguma coisa, porque esse bebê com certeza tem algum problema, né? Sem nem me conhecer. Eu entrei na sala dessa médica que supostamente faz ultrassom pra marcar o ultrassom do trimestre. Falou assim, porque com certeza, com a tua idade, com todas as coisas que você tem aqui que eu tô vendo, né, as coisas que ela tá vendo, não viu nada, na verdade, né, eu tinha idade avançada, um pouco de sobrepeso e 2 cesáreas. Pelo que eu tô vendo aqui, com certeza, né, o teu bebê vai ter algum problema, então era bom você fazer um ADN fetal e o governo não paga. Né, a gente pode conseguir aqui pelo postinho pelo menos uns 10 mil pesos. 10 mil pesos são mais ou menos 3 mil reais. Daí eu falei assim, então tá bom. Daí assim, eu fiquei eu quando as pessoas me pegam assim, eu fico meio em choque, assim, né? Eu fiquei em choque, assim, então tá bom. E o Maurício tava me esperando lá fora, né? Porque nunca podia entrar junto. Eu falei, então tá bom. Daí eu peguei e saí, né? Daí a hora que eu saí, começou a escorrer as lágrimas, assim. Eu falei, Maurício, ela falou que eu vou beber. Não sei o que. Só que nisso eu já tava fazendo quando eles falaram que eu tinha que fazer esse ultrassom do trimestre, eu já tava procurando, assim, particular. Mas é caro, né? Tipo, é um dinheiro que você pode fazer pelo governo, eu não vou pagar. Era 1.200 pesos, eu acho. Daí eu falei, e eu tinha um lugar já, daí eu peguei e mandei uma mensagem no WhatsApp na hora, assim, falei, cara, dá pra eu fazer hoje na hora que eu saí, assim, meio chorando, né? Falei, posso fazer hoje esse exame? Daí lá, eu tenho pra tal horário. Eu falei, dá tempo da gente chegar, Mal, dá tempo. Fomos direto pra lá. Eu já tava de 13 semanas e uns dias, assim. Dá pra ir pra lá. Aí falei, vamos lá fazer, né? Vamos lá fazer pra ver, né? O que dá. Aí nós chegamos lá, né? Eu já tinha passado aquele desespero, né? Daquela experiência com essa médica, que ela guarda essa informação, porque essa médica vai passar de novo na minha gestação, né? Aí fomos lá, fizemos o ultrassom, tudo normal, todos, desde o primeiro, assim, né, aqueles que eu fiz lá, bem pequenininho, tudo sempre normal, nada fora do normal. Aí a médica falou assim, e eu nem um momento achei, né, e eu chamava o nenê de menina, né, porque eu sabia eu falava que não, que era a bênção que Deus tinha mandado a minha menina, porque eu tenho 2 meninos, né, que é o Germano, um de 20 e um de 18 anos,
E eu tinha certeza que era Deus, o propósito de Deus era isso, que era esse bebê na minha vida e que era uma menina, né? Que eu sempre, desde que eu comecei a ficar com o Maurício, que a gente começou a namorar, que a gente ia ter uma mexicaninha e não sei o que, só que depois acabou, né, que ele já decidiu que ele não queria, mas eu sempre tive esse sonho de ter uma menina, né? E eu nem tinha nome de menina, não tinha nada. Era tudo. E eu falava, né, com a minha mãe, com as minhas irmãs que já sabiam. Ai, porque a neném, porque a neném, porque a neném. E aí cheguei lá, imagina, eu já tava naquele estresse, né, que eu tinha saído daquele ultrassom horrível com a mulher. Aí saí de lá, aí fiz o ultrassom, tudo normal, tudo tranquilo. Daqui a pouco a mulher falou assim, ai, vocês já querem saber o que que é? Aí eu olhei pro Maurício assim, da gente, sim. Daí ela pegou ele assim, é um varão. Nossa, minha cara acho que fez assim, ó. Quen, 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 quen. Encheu meu olho de lágrima, assim, juro. É triste de eu falar isso, assim, mas encheu meu olho de lágrima, assim, eu não conseguia mais falar daí. Daí acho que a médica percebeu dela, falou assim, não, mas é só 40% de chance, porque até 20 semanas que vai confirmar, porque eu tava de 13. Então, até 20 semanas que vai confirmar, não sei o que, e eu, ai, tá bom. Daí eu sei que daí a gente terminou ali, a gente naquele silêncio, eu e o Maurício não falava nada pra mim, eu não falava nada pra ele. E aí eu sentei ele fora, a gente ficou esperando que ela ia entregar um papel com as fotinhos do ultrassom, né, com o reporte, pra eu levar na médica. E daí, a hora que a gente saiu lá de dentro, eu comecei a chorar, assim. Falei, ai, não entendo por que isso, por quê? E não sei o que. Daí, sei que foi 2 dias, assim, e depois eu acabei, né, que eu falei, cara, que Deus acha que eu fui uma boa mãe de menino, então eu tenho que ter outro menino, né? E aí foi. E aí, seguimos a gravidez, daí, assim, toda vez as consultas, assim, eu nunca podia levar o Maurício, daí teve ultrassom pelo hospital, que daí eles supostamente iam dizer qual era o sexo, eu falei, ai, meu marido, e ele tava pra fora, o Maurício, eu falei, ai, meu marido pode entrar? Não pode entrar. Sendo que em todos os papéis que eles me chamaram, numa sala à parte, assim, falando, ai, não, teu marido pode ter o direito, se teu acompanhante, nunca ele podia entrar, nunca ele podia entrar. Então, assim, essa parte eu senti uma solidão muito triste, assim, sabe? Eu senti minha gravidez muito sozinha, porque daí eu saía e daí, muitas vezes eu não entendia, assim, não o que eles falavam, mas o jeito que eles falavam, né? Se era ruim, se era mal, assim. Então eu sei que aí foi indo, aí quando, lembra que eu contei lá, né, que a mulher marcou, não quis fazer a ultrassonografia, que era o último dia, que ela marcou a do 2º trimestre, né? E aí, quando nós chegamos no 2º trimestre, no dia da ecografia, eu fui lá e caí com a médica de novo, né? Meu Deus, gente, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Foi um show de horror. Eu e a Maurício, a gente tinha se estranhado aqui de manhã. Eu falei, eu não vou fazer ultrassom nenhum, não sei o quê. Ele, não, vamos, porque não sei o quê. Eu saí já chateada de casa. Eu nem lembro por que a gente tinha meio que se estranhado aqui. Aí nós fomos. E eu tava meio assim, meio chorosa, meio triste, assim, mas nada demais, assim, nada demais. Aí quando eu cheguei, eu não sei. Daí eles vêm, aqueles auxiliar, tirar pressão, fazer as coisas. Aí o cara tirou minha pressão de um braço, daí tirou do outro. Daí tá, e eu assim, né, e eu já tinha visto que era a mesma médica, e ela grossa, não era uma senhora, era uma guria, assim, tipo, de uns 30 e poucos anos, assim. Daí eu falei, ai, deita aqui, tudo assim, meio grossa, assim, né. Daí eu fui lá, deitei pra começar o ultrassom. Quando eu deitei, a primeira coisa já que ela... E eu já super ansiosa, porque era do 2º trimestre, que dava pra ver mais coisa do bebê, tudo. Quando ela pôs o negócio na minha barriga, ela falou assim, olha, quando a gente terminar aqui, assim, grossa, assim. Quando a gente terminar aqui, nós vamos sentar ali, porque eu vou já ter que falar umas coisas aqui que eu já tô vendo que tá bem errado. Cara, acabou o ultrassom pra mim. Acabou o ultrassom pra mim, porque eu falei assim, nossa, cara, o bebê tem alguma coisa que ela já viu, né? Que ela não tá querendo me falar agora, que ela vai terminar de ver, né? Putz, era o meu maior medo, na verdade, né? E aí eu sei que daí ela começou a fazer o ultrassom, e daí ela falou assim pra mim, você desayunou? Que é tomar café da manhã.
E na verdade, assim, a gente saiu na correria, a gente tinha meio que discutido aqui de manhã, eu não tinha comido, tinha tomado assim um golinho de café só, mas não tinha assim sentado comer. Daí eu achei que ela tinha, que era pra falar que não, né, também, né. Eu falei, não desaiunei. Ela, ai, é por isso então, esse neném não se mexe, tá dormindo. Cara, ela começou a dar pancada na minha barriga, assim, ó. Dava com o negócio assim, e apertava a minha barriga, assim. E eu, assim, tipo, em choque, assim, tipo... Eu não sei o que acontece comigo, cara. Eu sou tão reativa e umas coisas, assim, que eu tenho que ser reativa, eu não sou. E aí eu sei que ela começou daí fazer ultrassom, apertando a minha barriga, assim, apertava minha barriga de tudo que era lado, assim, falando, porque ele tá dormindo, porque você tinha que ter comido pra ele ter acordado e não sei o que. Cara, como que eu ia saber, né? Sei lá, né? Eu até, depois, quando eu saí do exame, eu fui lá olhar, tava a recomendação lá que tinha que desayunar, mas como foi o dia que ela marcou esse exame, né? Como eu já contei, foi um dia que ela me tratou super mal, que ela me deixou super mal, que eu saí chorando de lá, e eu nem prestei atenção, nem tinha visto, né? Eu fui lá só fazer o exame, sabia que era aquele dia. E daí ela falou um monte, assim, tipo, que eu tava com a pressão não sei quanto e não sei quanto, eu tava de 23 semanas, mais ou menos. Que eu tava com a pressão não sei quanto, que eu tinha que sair dali e ir direto pro hospital, porque eles tinham que me internar e que não sei o quê. E eu falei assim, como assim? E tipo, eu me sentindo super bem, assim, né? E daí ela fez o cara tirar minha pressão de novo de um braço e do outro. Sabe quando você sente que assim, que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo? Não ela, na verdade, mas tipo, a pessoa que tava tirando a pressão assim, eu não sentia que a pessoa tava sabendo o que tava fazendo direito, assim. Eu não confiei muito, assim, na hora da aferição da pressão, né? Aí eu sei que ela falou assim que... Daí imagina uma médica falar assim pra você. Depois de tudo que ela falou pra mim, que meu neném tava, sei lá, com algum problema, que eu tava com a pressão alta, que o meu neném ia nascer prematuro. Ah, daí ela falou isso, que o meu neném ia nascer prematuro, que tinha muita chance de eu ter eclâmpsia, que tinha muita chance de eu morrer no parto. Assim, ela falou pra mim. Então você já se prepara, né? Porque tudo isso pode acontecer, porque a tua pressão tá assim, assim, assim. Então você vai lá vai direto daqui, você vai direto na urgência do Hospital da Mulher, que era onde eu fazia, né, o meu acompanhamento de 2º grau. Você vai direto lá. E assim, tipo, e eu assim, cara, o Maurício nunca podia estar junto comigo nesses momentos, entende? Porque eles não deixavam ele entrar nas consultas. E eu ficava assim, tipo, escutando eles falando em espanhol, assim, bem rápido, assim. Então até você absorver, porque a nossa língua madre, né, é o português. Então até eu absorver tudo aquilo, assim, e eu assim... Daí eu lembro que eu só falei assim pra ela, assim, então se a gente parar de discutir, assim, a minha pressão não vai subir... E ela, você tem que falar pra ele, que ele tem que entender que você tá grávida, não sei... Sendo que a gente, tipo, né, porque eu tinha discutido ali com ele de manhã, por causa que na hora que ela começou a falar tudo aquilo, eu falei assim, cara, não é possível, não é meu corpo. É talvez porque a gente discutiu de manhã, que de repente a minha pressão ficou um pouquinho mais alta. Daí ela pegou e falou assim, sabe o que? Eu vou te dar uma chance. Como se a minha pressão estar alta ou baixa era uma chance que ela ia me dar. Vou te dar uma chance, você sai daqui, ó. Você tá com a pressão, acho que era 14/9, uma coisa assim, eu não sei. Que ela falou que era super alta. Você, daqui 2 horas, você vai no centro de saúde lá que te atendem e você tira a pressão de novo. E se a pressão tiver no mesmo tanto aqui, eu vou marcar aqui no papel. Ela me deu um encaminhamento pra eu ir fazer isso. E se der a mesma coisa ainda, 14/9, se não me engano, você vai direto pro hospital e vai ficar encaminhada lá e não sei o que. Daí eu falei assim, meu Deus, cara. Daí, tipo, a mulher assim, né, tipo, falou bem assim pra mim. E daí eu saí de lá assim, pior do que eu saí da outra vez, né, desse lugar. E aí nós fomos. Daí eu falei pro Maurício, falei assim, Maurício, mas eu não acreditei. Daí eu até falei pra ele, ela falou que é porque a gente discutiu de manhã, que eu tava meio braba e não sei o que ela falou assim, que você não pode brigar comigo, que não sei o que. Daí eu falei essas coisas ainda, né, mas nada a ver. Cara, de verdade, que assim, as coisas que ela falou pra mim, assim, eu achei nada a ver.
E falou que o que tinha de alteração no ultrassom do nenê era justamente esse negócio da pressão, que a minha pressão tava alta. E aí a gente veio pra casa, daí a gente veio no caminho assim conversando, né? Daí eu falei assim, cara, eu não quero ir lá pro hospital agora, não sei o que. Daí ele falou assim, Fer, vamos pra casa, você deita, descansa um pouquinho e fica vendo, né? Se você vê que você se sente mal alguma coisa, daqui 2 horas, a hora que ela falou que você tinha que ir no postinho pra tirar a pressão de novo, a gente desce ali na farmácia, porque tem uma farmácia aqui no México. As farmácias têm, tipo, consultório e atendimento, né? Então ela falou assim, se desce no consultório ali e tira a pressão pra ver como que tá. Eu falei, tá bom. Daí eu cheguei aqui em casa, deitei, fiquei quietinha assim. Desci depois de 2 horas no consultório e minha pressão tava normal. Não tinha pressão alta, não tinha nada. Nada. Então, assim, tipo, eles plantaram terror em mim. Daí, quando eu fui de volta lá no hospital, na minha consulta seguinte, eu falei pra médica, eu falei, cara, como que pode uma médica tratar a gente assim? Vocês ficam chamando a gente aqui nos consultórios do lado aqui, falando de violência obstétrica e não sei o que não pode isso, não pode aquilo, não sei o que. E como que a pessoa fala desse jeito comigo? Daí a médica era bem gente boa, assim, essa médica que me atendia, que eu achei que ia fazer meu parto, né? Ela falou assim, não vai mais lá, não vai mais lá, vai fazer os ultrassom tudo aqui com a gente e não sei o que. Só que os ultrassom ali com a gente também o Maurício não podia entrar em nada, não podia entrar em consulta nenhuma. Todo o meu pré-natal eu fiz sozinha. E aí eu passei tudo isso, né, pra médica do postinho, pra médica do Hospital da Mulher, mas ninguém deu muita bola, assim, sabe? Todo aquele primeiro acolhimento que eu senti ali de violência obstétrica, não sei o que, eu vi que assim, que eles passavam por cima, assim, que eles fingiam que não existia, sabe? Que nem o meu marido não podia entrar comigo em nenhuma consulta, nenhum ultrassom, nada, não podia me acompanhar nada, ele ficava lá fora, né? Tipo, lá pra fora do portão do hospital ele ficava pra fora, não podia entrar ali porque ali tinha um guarda que só entrava, eu mostrava que eu tinha cita e daí eu podia entrar e ele ficava lá pra fora. E aí foi que acho que foi uma das minhas últimas consultas. Que daí ela falou pra mim que com 28 semanas, ela me acalmou um monte, falou pra mim que com 28 semanas nós ia fazer outro ultrassom, não sei o que. Daí eu fui lá, fiz o ultrassom, deu tudo certo, e não sei o que, daí eu fui levando, daí eu cada vez mais tranquila, né? E aí com 32 semanas, ela me citou pra fazer aquele toco, uma coisa assim que chama, pra ver os batimentos do neném, eles ficam acompanhando os batimentos do neném, pra ver bem certinho se o neném tá... Ai, desculpa aqui, o neném tá aqui, né? Graças a Deus, né? Vocês já sabem o final. E tinha que fazer esse toco e ao mesmo tempo ia fazer mais um ultrassom. Eu tava com 32 semanas, era uma terça-feira. Eu fui lá e fiz o exame. Fiquei lá um tempão esperando, mas eu já sabia, né? Eu era bem tranquila com isso, né? Porque eu sabia que eu tava sendo atendida pelo SUS, que eu tava pelo governo, que eu tinha que esperar, que tudo ia ser bem mais difícil, né? Aí eu sei que... Daí consultei, daí fiz o toco lá, fiz a ultrassom, tava tudo perfeito. Isso foi numa terça-feira. Aí eu tinha até esquecido de perguntar pra médica, voltei lá pra perguntar, falei, mas e se acontecer alguma coisa, né? E tipo, onde que eu corro? Ela falou, não, qualquer coisa você vem na emergência aqui no plantão, que tem pelo outro lado, né? O hospital tem uma outra parte que você entra pelo plantão e eles te atendem, né? Nós temos todo o teu repórter. Eu falei, beleza, parece uma coisa, né? Que eu tinha perguntado isso voltei pra perguntar isso pra ela. E aí, o que aconteceu? Isso foi terça. Na quarta, eu trabalhei normal e eu trabalhando normal, assim, trabalhando. Só me sentindo muito cansada, não sei o quê. Daí, nessa quarta-feira, o Sebastião nasceu na quinta, era dia 8 de fevereiro, quinta-feira. Isso era 7 de fevereiro, né? Uma quarta-feira, à noite.
Aí eu deitei, daí nós dormimos, daí eu sempre acordava de noite pra fazer xixi, não sei o quê. E aí eu acordei, fui fazer xixi e eu senti uma coisa diferente. Um xixi assim que tava saindo sem eu fazer. Daí eu falei assim, ai, não é possível, cara. Eu com quase... Eu fechava a semana na quinta-feira, isso era quarta. Eu com um dia... Não, pra um dia pra fechar as 33 semanas. Aí eu falei assim, meu Deus, cara. Daí eu não acreditei, na verdade, né? Eu falei, né, não é. Daí eu fui lá, fiz xixi, né? Vim, voltei, deitei. Quando eu deitei de novo, eu senti... Não era assim, tipo, não tinha estourado a minha bolsa total. Mas eu senti, assim, sair líquido. Eu falei assim, Maurício, não tá normal isso aqui. Não tá normal. Não tá normal porque eu não fiz força nenhuma e saiu líquido agora. E era o meu maior medo, né? Perder líquido.